Você vai abrir a sua Bíblia comigo lá no profeta Joel, capítulo 2. Essa manhã nós falamos sobre a promessa da prosperidade. A promessa da prosperidade. Deus tem bênçãos? Tem bênçãos. Conforme a sua palavra. Não aquilo que eu quero, não aquilo que eu penso. Conforme a sua palavra. Então, Deus também tem bênçãos para nós. E agora nós vamos ver sobre a promessa de um avivamento espiritual. A promessa de um avivamento espiritual. Joel, profeta Joel, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 28. Ok? Os irmãos acharam? Amém? Então vamos lá. E nos diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Os irmãos... Os irmãos podem repetir. Versículo 30. Mostrarei. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Amém, irmãos? Promessa de Deus de um avivamento espiritual. Promessa essa que foi cumprida lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, quando o Senhor disse primeiramente aos seus discípulos: não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, do Espírito do Senhor, do Espírito Santo. Essa é a promessa que Deus tem para nós, uma promessa de um avivamento, uma promessa do seu Espírito. E a palavra do Senhor aqui em Joel capítulo 2, quando foi dada essa promessa, ele diz: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, descerá sobre vós o Espírito do Senhor. E o que o Espírito do Senhor faz? O que o Espírito de Deus faz nas nossas vidas? O que ele opera? Qual é a diferença? Qual é a diferença do Espírito de Deus? Qual é a diferença de uma pessoa que tem o Espírito de Deus e de uma pessoa que não tem o Espírito de Deus? Qual é a diferença? A diferença, irmãos, nós vamos ver nesse texto. A primeira coisa que nos diz a palavra de Deus, que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vamos entender o que é profetizar? Muitas pessoas pensam que profetizar é adivinhar. Ah, eu vou lá porque tem um profeta, então ele adivinha a vida das pessoas. Adivinhação não é profetização, não é ser profeta. Pelo contrário, adivinhar é um espírito que vem do maligno. E Paulo nos diz isso. Paulo estava a caminho, Paulo estava pregando, e junto com ele tinha uma jovem que era adivinha, e que dava grandes lucros ao seu senhor. E ali, toda vez que Paulo passava, Silas, e ela dizia: lá vai o servo do Deus vivo. Ela falava a verdade. E novamente passava Paulo e dizia: lá vai o servo do Deus vivo. Até que chegou o momento, Paulo falou assim: eu te repreendo, espírito maligno na vida dessa jovem. Saia agora, em nome de Jesus. E o espírito de adivinhação foi expulso na vida daquela jovem. E aqueles senhores ficaram chateados, porque ela dava lucro para eles, e agora, sem o espírito de adivinhação, eles não tinham mais lucro. Muitas pessoas estão em busca de espírito de adivinhação, até mesmo dentro das igrejas. Ah, eu vou na igreja tal, porque lá vão adivinhar na minha vida. Eu vou na igreja tal, porque... Irmãos, todo e qualquer espírito de adivinhação
não vem da parte do Senhor. E se não vem da parte do Senhor, só tem um outro canal que pode vir, que é do maligno. E Jesus é claro, eu sempre afirmo esse verso, Jesus diz, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, se não vem de Deus, é contra Deus. Mas o que a palavra de Deus diz assim, diz aqui em Joel capítulo 2, no versículo 28, é que os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E profetizar é falar da parte de Deus. Profetizar é entregar uma mensagem dada por Deus. Profetizar é ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Então você quer falar ou quer profetizar na vida de outras pessoas, abra a palavra de Deus. E diga, olha, Deus tem uma palavra para você. É mesmo? Tem. Qual é? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ou buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você tem tantos versículos, tanta palavra de Deus para profetizar, falar da parte de Deus na vida das pessoas, para aquelas pessoas. Você pode dizer, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, disse Jesus, porque eu sou a ressurreição e a vida. Então profetizar é falar da parte de Deus. Profetizar é falar, é ser boca de Deus na vida das pessoas, é compartilhar a sua palavra, a sua revelação. E se Deus quer falar conosco, primeiramente Ele usa a sua palavra. E depois, irmãos, Ele usa quem Ele quiser. Nós não podemos nunca limitar Deus. E dizer, Deus não pode isso, ou Deus não pode aquilo, Deus não pode fazer assim ou assado. Eu fico muito, eu fico prestando atenção, quando às vezes nós vemos algumas palestras, né, na internet, né, Elias? Às vezes a gente procurando ver uma e outra, mas eu fico com muita atenção quando eu vejo alguns teólogos, bem estudiosos, que se concentram muito na palavra, e daqui a pouco aquele teólogo começa a falar assim, não, mas Deus não pode fazer isso. E aí eu fico imaginando, meu Deus, quem somos nós? O barro falando para o oleiro, você não pode fazer. Você não pode agir dessa maneira, não pode agir daquela maneira. Quem somos nós? Quem somos nós para dizer o que Deus pode ou não pode fazer? Quem somos nós para determinar como Deus deve ou não deve agir? E muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós oramos a Deus e falamos, Senhor, eu quero isso, eu peço isso, mas que seja segundo a minha vontade e não segundo a sua vontade. E aí novamente vem a pergunta de Deus, quem é você para falar comigo dessa maneira? Quem você pensa que pode determinar como eu faço e de que maneira eu vou fazer? Irmão, se Deus quiser, Ele usa até mesmo uma mula para falar, não é isso? Ele usou. Se Deus quiser, Ele usa um peixe grande para pegar um profeta desobediente como Jonas e dar um castigo nele, e falar, olha, você vai ficar 3 dias de castigo aí, dentro desse peixe, vai ser levado às profundezas dos mares, para você aprender a obedecer, para você aprender quem é Deus na sua vida. Deus, Ele é o Senhor de toda a terra. Deus é o Senhor das nossas vidas. Deus é o soberano que reina absoluto sobre toda a criação. A Ele, e somente a Ele, nós devemos glorificá-lo e adorá-lo, porque Ele é o Senhor, Ele é o Deus, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Outra coisa que diz aí ainda o profeta, o Espírito do Senhor, através do profeta Joel, e ele diz, vossos velhos sonharão. Ah, pastor, a coisa mais fácil que tem é velho sonhar, né? Parou ali na praça, encostou um pouquinho, dormiu, sonhou. Mas não é esse sonho. Não diz aqui, vossos velhos dormirão. Aliás, você quer ver alguém que está começando a ficar velho e começa a dormir na igreja. Preste atenção, irmão, né? Começou a dormir na igreja, está ficando velho, cuidado. Né? Começou a encostar já, ó, cuidado. Mas não é isso. Sonhar os sonhos de Deus.
Os sonhos que aqui estão falando não são os nossos sonhos, mas são os sonhos de Deus na nossa vida. A palavra de Deus vem dizer: olha, os vossos jovens, eles profetizarão, vossos velhos sonharão. Sonharão os planos, os sonhos, os projetos de Deus na vida da sua igreja, na vida do seu povo, na vida da sua família. Queridos, quantos anciãos buscam, dobram os seus joelhos e clamam a Deus e sonham com toda a sua casa servindo ao Senhor. Quantos irmãos mais idosos, eles não almejam ver os seus filhos, os seus netos na casa de Deus, glorificando a Deus, servindo a Deus, se desviando do caminho mau e adorando aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Quantos não desejam isso? Então essa é a palavra: olha, vossos jovens, eles profetizarão, mas os vossos velhos, eles sonharão os sonhos de Deus. Deus dará sonhos a eles. Deus dará sonhos, não algo que está inatingível, mas Deus dará sonhos dos quais eles se orgulharão, porque são sonhos que vêm do Senhor para as suas vidas. A terceira coisa, ainda no versículo 28, vossos jovens terão visões. Vossos jovens terão visões. Que visão é essa, pastor? O jovem, ele é tido como aquele que sonha de olho aberto. Quem nunca sonhou de olho aberto? Você estava lá no transporte, você estava lá em algum lugar e a sua mente está longe, devagando. Vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal, não sei o quê. Isso, eu tive uma visão maravilhosa, eu estava assim, e fazia isso, e fazia aquilo. Como é bom, como é gostoso sonhar de olho aberto. Mas, o que a Bíblia está falando não é dessa visão. É a visão que vem de Deus. É a visão daquilo que Deus há de mostrar, daquilo que Deus há de fazer. Eu quero compartilhar com os irmãos uma experiência que eu tive sobre essa questão de visão. Eu estava no terceiro ano do seminário, e eu estudava em Campo Grande, na igreja de Campo Grandense. E eu morava em Campo Grande, já casado com a Geórgia, não tínhamos filhos ainda, e eu ia e voltava todos os dias. Se você acha que você mora longe do seu trabalho, não reclame. Eu ia e voltava todos os dias para Macaé, 3 horas de viagem. Ia, trabalhava, saía às 5 horas da tarde, voltava para Campo Grande para fazer o seminário de 7 às 10 da noite. E no outro dia, pela manhã, 4h30 da manhã, lá estava eu, indo para Macaé, trabalhar e voltava. Todo dia, durante 3 anos da minha vida. E numa dessas vindas, eu ia sozinho, voltava sozinho, dirigindo, orava ao Senhor, clamava a Deus. E num determinado momento da viagem, naquelas retas que os irmãos que conhecem o caminho para Macaé sabem, aquelas retas perigosas que várias vezes o Senhor me livrou de muitos acidentes ali, porque eu dormia no volante, cansado, e eu só acordava com aquelas luzes fortes, aquela buzina dos caminhões, das carretas. Mas num determinado momento em que eu orava a Deus, eu estava orando, clamando ao Senhor, entregando a minha vida e pedindo a Deus que o Senhor me usasse, o Senhor começou a me dar visões. Foi algo extraordinário. Eu dirigindo, orando, e de repente Deus começou a me mostrar muitas outras coisas que estavam além do meu tempo, além daquilo que estava acontecendo ali. E eu começava a glorificar a Deus, e eu só glorificava a Deus porque eu comecei a ver, Deus começou a me mostrar um pouquinho daquilo que Ele queria fazer, e ali eu comecei a chorar no volante, e chegou um momento que eu não conseguia mais enxergar o que eu tinha pela frente. Eu encostei o carro, parei, e fiquei ali por uns 20 minutos, apenas vendo as visões que Deus tinha, e aquilo encheu meu coração. E os irmãos, para que os irmãos entendam isso, que toda visão, toda promessa passa pelo tempo. Eu imaginava que aquilo que o Senhor tudo tinha me mostrado, iria se cumprir na igreja em Angra dos Reis, a igreja do qual eu estava sendo encaminhado para pastorear. Mas não foi lá na igreja de Angra que se cumpriu aquela visão.
A visão que o Senhor me deu alguns anos atrás, mais de 15 anos atrás, era a visão de um local de educação, era a visão de um prédio educacional, aonde nós preparávamos missionários, aonde nós preparávamos obreiros para a seara do Senhor, para a obra de Deus. E eu entendi no início que isso poderia se cumprir lá em Angra dos Reis, porque lá também tem um seminário e tudo mais, mas não se cumpriu. E quando nós chegamos aqui em Niterói, e nos deparamos com um prédio educacional, e com todas as suas possibilidades, e com tudo aquilo que Deus pode fazer, então eu entendi a visão que o Senhor tinha me dado 15 anos antes, a respeito de preparar obreiros para a seara do Senhor. Vossos jovens terão visões. Jovens, a palavra de Deus diz, eu vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Vocês são fortes para vencer o adversário, e o Senhor conta com a juventude, conta com a sua força e com a sua disposição para fazer a obra de Deus. Visão que Deus dará aos jovens, visão que estará adiante, aquilo que vai acontecer, aquilo que vai se cumprir, aquilo que vai glorificar o nome do Senhor. Ainda no verso 28 ele diz, vossos servos e vossas servas, eles servirão, eles estarão recebendo o Espírito de Deus, e diz a palavra do Senhor, até sobre vossos servos e servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Todos, sem exceção, receberão o Espírito do Senhor nas suas vidas. Mas qual é a finalidade, pastor, de nós recebermos esse Espírito do Senhor? Qual é a finalidade de Deus derramar sobre nós um avivamento, Deus derramar o Espírito dessa promessa do avivamento? Para que isso tudo? Ora, a segunda parte o Senhor vai dizer a respeito de sinais, prodígios e milagres. O Senhor diz assim, olha, prodígios nos céus e na terra serão feitos por aqueles que creem. Lembra da palavra que Jesus diz assim, aquele que crê em mim fará obras maiores que eu fiz. Imagina, irmãos. Vamos lembrar rapidamente o que Jesus fez. Tinha poucas coisas rápidas. Jesus multiplicou o pão e o peixe e alimentou multidões. Jesus curou enfermos, leprosos, cegos, mudos, surdos, endemoniados, foram libertos. Jesus andou sobre as águas. Jesus acalmou a tempestade. Jesus operou grandes e grandes milagres. E ele diz assim, olha, aquele que crê em mim fará obras maiores do que essa. Porque eu vou para o Pai e vou interceder por vocês. E eu vou agir a favor de vocês. E tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele concederá. Olha que coisa maravilhosa. E se nós formos agora, lá em Mateus 28, vai comigo rapidamente. Não, em Marcos, na grande comissão de Marcos. Marcos capítulo 16. Marcos 16. Verso 15 em diante, olha só o que Jesus fala. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre vós. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Tudo isso só pode ser realidade porque o Espírito do Senhor é derramado sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Só pode ser realidade porque o Senhor disse lá em Joel 2 que nós faríamos prodígio nos céus, sinais do poder de Deus, milagres em nome de Jesus.
Tudo isso só pode acontecer porque o Senhor é conosco. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ainda que o mundo se levante contra o povo de Deus, mas ao nosso lado está o Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor prometeu que Ele estaria conosco, que usaria as nossas vidas para abençoar tantas outras, para curar enfermos, para repreender o maligno, para operar até mesmo milagres, para que o nome dEle seja glorificado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o último enfermo que você curou? Pastor, eu? Não, pastor, isso aí é coisa do pastor. Isso é coisa do missionário que tem que fazer isso. Aonde está escrito? A palavra de Deus diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Você crê? Você crê na palavra de Deus? Se você crê, Deus lhe deu autoridade. Sabe por quê? Porque sobre você está o Espírito do Senhor. Sobre você está o Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus está na sua vida, então você tem sim a autoridade, em nome de Jesus, para expulsar demônios, para falar em novas línguas, para pegarem serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isso é para aquele que crê. Isso é para aquele irmão que entende que você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Que você entende que as promessas de Deus são promessas na sua vida. São promessas que se cumprem em você. Então, quando alguém te chamar e dizer assim: olha, eu estou doente, aí antes que você diga assim: olha, eu vou chamar o pastor para orar por você, você diga assim: eu posso orar por você? Você porque eu tenho o Espírito de Deus também na minha vida. Eu sou um instrumento de Deus, eu sou um servo de Deus, eu também posso orar por você. Eu posso orar por você? E a pessoa: pode, não tem problema. Então você impõe as suas mãos e ore em nome de Jesus, porque ao nome de Jesus todo espírito maligno tem que bater em retirada. Ao nome de Jesus o enfermo será curado. Ao nome de Jesus milagres acontecerão. Deus vai multiplicar recursos, Deus vai abrir portas, Deus vai fazer a vontade dele prevalecer, ao nome de Jesus. Por isso ele, somente ele, recebe glórias, honras, louvor e adoração. Não é a você, é ao Senhor, é a ele. Por isso nós glorificamos a ele. Queridos, tudo isso é uma realidade. Tudo isso é a vontade de Deus. Mais ainda, lá no versículo 32 de Joel, capítulo 2, o Senhor vai nos dizer mais uma coisa. E Ele vai dizer o propósito pelo qual tudo isso acontece. E Ele diz assim: olha, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Há um propósito e há uma finalidade, para que você opere milagres, para que você receba de Deus sonhos, visão, profetize da parte de Deus. Há um propósito e uma finalidade, e a finalidade é para que todos invoquem o nome do Senhor e sejam salvos. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não tem prazer na morte do ímpio. O nosso Deus não tem prazer na morte daquela pessoa que não lhe serve, que não adore, que ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida, porque Deus sabe que se essa pessoa morre sem confessar a Jesus como o Senhor da sua vida, essa pessoa vai diretamente para o inferno, vai sofrer eternamente, e Deus não fez você para sofrer eternamente. Deus fez o homem, a mulher, segundo a sua imagem e semelhança, para que esse homem e essa mulher possam herdar os céus que Deus preparou antes que houvesse mundo.
desde a fundação do mundo. Esse é o objetivo de Deus, para que todo aquele que invocar o nome do Senhor seja salvo. É a vontade de Deus, é a vontade do Senhor. Essa promessa de Deus, irmãos, se cumpriu em primeira instância, ou em primeira vez, lá em Atos 2, vai comigo lá em Atos 2, e diz lá em Atos 2, versículo 1 em diante: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E ali eles começam a pregar, a falar as maravilhas de Deus. Versículo 11: tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Verso 14: então Pedro se levantou com os 11 e, erguendo a voz, ele disse: varões, judeus, os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como alguns pensam, pois essa é a terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel, a promessa de Deus se cumprindo. E aí ele cita a promessa que nós já lemos. E então lá no versículo 22 ele diz: varões israelitas, atentai a essas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Depois que Pedro prega, fala, explica a palavra de Deus, e então lá no finalzinho desse capítulo, lá no versículo 38, então as pessoas perguntaram a Pedro: e então, irmãos, que faremos? Pedro vem e diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa é a finalidade pelo qual Deus deu o seu Espírito a cada um de nós. A promessa de um avivamento espiritual é para que todo aquele que invocar o nome do Senhor seja salvo, para que nós nos arrependamos dos nossos pecados, para que a gente se converta do nosso caminho mau, para que a gente entenda a palavra de salvação de Deus, e então nós possamos ser batizados, possamos receber o batismo em nome de Jesus, para a glória de Deus. Há uma finalidade, há um propósito. Todo o plano de Deus tem uma finalidade e tem um propósito. E o avivamento espiritual de Deus tem uma finalidade e tem um propósito, para que o mundo creia, que Jesus é o Senhor. Essa é a finalidade, esse é o propósito. Mas eu quero terminar, irmãos, falando uma coisa. Deus convida e chama a todos. Há um cântico que diz assim: venham todos que querem vida e sede e quer, venha. É o chamado de Deus. O chamado de Deus é para todos. Ele chama a todos. Ele chama as pessoas a um arrependimento. Ele chama as pessoas a viver uma vida compromissada com Ele. Ele chama as pessoas para tomarem uma decisão. Escolhei hoje a quem se vai, diz a palavra do Senhor. Ah, mas eu quero viver lá e aqui. Não é possível. Você não pode agradar a dois senhores.
Ou você vai desagradar a Deus, ou vai desagradar o maligno. Não tem como você estar em ambos, ou servir a ambos. Você tem que fazer uma escolha. Mas a palavra de Deus diz: escolhei vida, escolha o Senhor, escolha aquele que pode mudar e pode lhe garantir um futuro eterno nos céus. Escolha a melhor parte, disse Jesus para Marta e Maria. Irmãos, a palavra de Deus nos fala de um avivamento espiritual. E por que a promessa de um avivamento? Porque os judeus, porque aquele povo já tinha se esquecido da promessa que Deus tinha dado, que haveria de vir um Messias. Aquele povo já tinha se esquecido que Deus tinha prometido que restauraria a Israel. O tempo passou e aquelas pessoas não aguardavam mais o Messias. Nós vivemos um tempo do qual nós precisamos viver um avivamento espiritual. Precisamos de clamar a Deus e pedir: Senhor, aviva a tua obra no meu coração. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. Aviva, Senhor, aviva o teu Espírito dentro de mim. Sabe por quê? Com o passar do tempo, nós vamos nos acostumando com as coisas. E nós vamos nos esfriando espiritualmente. E aquele amor e aquele paixão que nós tínhamos por Deus, aquilo vai sendo aplacado, aquilo vai sendo diminuído, pouco a pouco, e daqui a pouco aquela chama que existia no nosso coração, ela está totalmente apagada. O Senhor quer soprar sobre nós, mais uma vez, o Espírito do Senhor. Ele quer soprar sobre nós, mais uma vez, conforme naquele dia no Pentecostes, lá em Atos 2, Ele quer soprar sobre nós, mais uma vez, como línguas de fogo, o seu Santo Espírito, aquecer o nosso coração, avivar o nosso coração, para que nós saiamos daqui, para que nós nos coloquemos de pé, como um povo só, com uma mensagem só, mas com o poder do Espírito do Senhor, nas nossas mãos, para fazermos grandes coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a vontade do Senhor.